E agora temos o quadro Direito do Consumidor. Toda quarta-feira eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o doutor Maurício Vitor, ele que é especialista no assunto e vai tirar dúvidas importantes do público de casa. Doutor, muito obrigado por mais uma vez aceitar o convite, participar do BDL, desse quadro tão importante e muito aguardado por muitas pessoas, que inclusive mandam suas dúvidas para o 30 38 80 54 ou então lá no YouTube da TVCI deixando o seu comentário. E a dúvida de hoje, por incrível que pareça, não é de um telespectador, mas de uma profissional, um profissional que trabalha aqui na TVCI e passou por essa situação. Ou melhor, uma das dúvidas, que é essa primeira pergunta que eu irei fazer. Doutor, uma consumidora foi até o estabelecimento comercial aqui na cidade de Paranaguá e na hora de realizar o pagamento, ela queria pagar por débito. Mas aí lá no caixa tinha uma plaquinha falando: não aceitamos débito, somente cartão de crédito ou Pix. Pode isso, doutor? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pierre. Bom dia a toda a nossa equipe. Bom dia aos nossos queridos telespectadores. Tá errado já, né, Pierre? Se o estabelecimento não aceita cartão, isso tem que estar bem claro logo na entrada, em todas as gôndolas, prateleiras. Não pode estar lá no caixa um aviso de que não aceita cartão. Posso fazer uma correção? Claro. Não estava nem no caixa. A caixa informou na hora. Então é pior ainda, né? Ainda é pior. Então esse estabelecimento está totalmente fora do que prevê a legislação consumerista. Se você propicia ou impede ao consumidor qualquer coisa, isso tem que estar claro ao consumidor acessar a loja, ao consumidor acessar os produtos. Então, esta cliente deveria poder fazer o pagamento com o cartão de débito e não poderia ser impedida por conta da falta de informação do próprio estabelecimento. Mas tem um outro problema aí. O estabelecimento ou aceita cartão ou não aceita cartão. Não tem diferença se é débito ou se é crédito. Aliás, o débito é preferencial, porque inclusive ele é um pagamento à vista e cujas taxas das administradoras de cartão são inclusive menores. Possivelmente o que o estabelecimento está fazendo é promover o seu próprio cartão. Possivelmente, né? Usa o crédito da loja, mas está irregular. Então, fica a dica aí para este estabelecimento que ou sinaliza adequadamente ou aceita o pagamento, sob pena de um cliente ir ao PROCON, ir a um juizado especial e isso se transformar num problema mais sério para o estabelecimento, como multa e até situações mais graves. Doutor, muitas pessoas acabam, principalmente nessa época do ano, no Nordeste, as férias já começam agora, aqui no sul do país, também no Sudeste, mais para o mês de julho, as pessoas tiram férias, viajam, e aí tem aquela possibilidade de suspender a prestação de um serviço por um tempo, como, por exemplo, a TV a cabo. Tem limite para o tempo em que esse serviço ficará suspenso? Existe um prazo máximo que o consumidor pode utilizar essa suspensão dessa prestação de serviço? Um bom tema, Pierre. Eu acho que nós não demos esse esclarecimento ainda aos nossos telespectadores. Todo serviço desse gênero, academia, uma assinatura de jornal, revista, uma TV a cabo, todos esses serviços dispõem por regulamento nacional da possibilidade de suspensão por até 30 dias. Isso, em regra, está no contrato e, se não estiver, ainda assim obriga o prestador de serviço. Essa suspensão tem que ser requerida pelo consumidor com uma determinada antecedência, como regra dos contratos, e pode ser feita até 2 vezes por ano, em períodos distintos, mas não pode ultrapassar os 30 dias. Então, o consumidor tem, sim, Pierre, o direito de suspender. Por que isso? Porque isso se coaduna com a própria legislação trabalhista. Se o consumidor tem o direito a gozar de férias, ele não está no local para usufruir daquele serviço. Então, aquele serviço que não é de prestação contínua, que é um serviço que não requer o fornecimento contínuo, ele pode ser, sim, suspenso por até 30 dias, até 2 vezes no ano. Então, se eu tirei 10 dias de férias em julho e 20 em dezembro, eu posso pedir a suspensão nesses 2 períodos dentro
do período de 1 ano por até 30 dias. E lembrando que essa suspensão é sem a cobrança da mensalidade, né? Ou com abatimento no período, né? Ela pode ter até uma taxa, né, que é a de manutenção do serviço, mas não pode ser cobrado o serviço em si. Então, eu tenho lá um pacote, no caso da TV a cabo, de 50 canais que eu vou receber que custa tanto. Aquele serviço que não está sendo prestado, está sendo suspenso, não pode ser cobrado. A taxa mínima da disponibilização de equipamento, da própria sinal da TV, essa pode até ser mantida. Em regra não é, mas poderia. Doutor, agora uma dúvida que veio de um telespectador que realizou uma manutenção, uma obra em sua casa, e a gente sabe como obra geralmente dá dor de cabeça, né? E esse telespectador, ele contratou um prestador de serviço para uma manutenção na residência e assinou contrato, inclusive, contrato registrado em cartório. Mas os prazos que foram disponibilizados pelo prestador de serviço não foram cumpridos. O que fazer nesse caso, doutor? Situação grave, mas o consumidor teve o cuidado, então, de fazer o contrato, né? Esse contrato efetuado, Pierre, obriga a ambas as partes em todas as suas cláusulas. Se há ao consumidor a obrigação de efetuar pagamento, providenciar material, seja lá o que for, ele tem que fazê-lo dentro dos prazos previstos em contrato. E a outra parte, por sua vez, tem por obrigação cumprir os prazos estabelecidos também para a realização desses serviços. Salvo motivo de força maior, o descumprimento por parte do prestador de serviço dá o direito do consumidor da rescisão unilateral do contrato por descumprimento. Agora, há situações que podem complicar. O serviço está no meio, né, está se realizando ainda, ou foi realizado em parte e está faltando conforme o prazo determinado da execução. Pode ser, pelo consumidor, exigido o cumprimento com desconto, a resilição, ou seja, a rescisão desse contrato, com o pagamento dos prejuízos que venha a sofrer o consumidor por conta deste atraso, porque é todo um transtorno, especialmente nesse caso que você cita, Pierre, uma obra, né, uma condição diferente dentro da sua residência, do seu comércio. Então, há a possibilidade de rescisão e até de indenização. Mas a rescisão é certa, porque há um descumprimento de cláusula contratual e o consumidor tem, sim, o direito de ter por rescindido e pode, inclusive, utilizar uma notificação, né, para pontuar isso, né, e não ter problemas posteriores, ou se houver qualquer ação por parte do fornecedor de serviço, ele ter a defesa em relação aos fatos. Registre tudo, registre os atrasos, notifique e faça a rescisão. Doutor, esse foi o quadro Direito do Consumidor desta quarta-feira. Um prazer enorme tê-lo aqui. Muito obrigado por comparecer ao Bom Dia Litoral. Um abraço, até a próxima semana. Eu é que agradeço mais uma vez a você, a toda a nossa equipe, aos nossos queridos telespectadores. É um prazer estar aqui, né? A gente poder interagir com você em casa e trazer esclarecimentos que são importantes para aquilo que a gente sempre costuma mencionar aqui. Um mercado de consumo cada vez mais saudável para todos, para os comerciantes, para os fornecedores, para os fabricantes e especialmente para os consumidores. Se estivermos contribuindo para isso, estamos satisfeitos, Pierre. Com certeza está contribuindo bastante. Obrigado, um abraço. Antes do intervalo, eu vou quebrar o protocolo. Vou pedir para o Paulo Vinícius, o PV, ele trazer um livro que está ali, Paulo Vinícius, escondido aqui da câmera. Traga o livro, entregue, por gentileza, para o doutor Maurício Vitor. Ele que passa, o PV vai passar agachado. Eu estou nessa, não, isso. O PV vai passar agachado aqui. Muito bem, PV. E agora, o doutor Maurício Vitor já com livros em mãos. E por que eu fiz isso, doutor? Me conte. Porque esse aqui trata-se de um livro importante, né? De uma trilogia e de uma saga muito conhecida e que, quando eu faço a transmissão online, por vezes está na minha biblioteca lá uma coleção inteira. Uhum. E essa coleção foi namorada pelo apresentador aqui algumas vezes. E não só porque ele gosta, como ele quer colocar o Bento na mesma linha, né? Como eu coloquei os meus também na mesma linha. Meus filhos são apaixonados, gostam, têm todas as coleções e parece que a editora não está mais produzindo o livro. Pois bem, eu encontrei lá na minha coleção um exemplar extra do primeiro volume da trilogia Traum.
tá? Então, esse é um presente e não é pro Pierre, tá? É pro Bento. Muitíssimo obrigado, doutor. Irei guardar com muito carinho esse presente para o Bento. Antes dele, vou ler o presente para que o Bento tenha certeza que vai gostar bastante. E o Bento com certeza também será apaixonado por Star Wars. A decoração do quarto dele é toda de Star Wars. Então ele já vai crescer nessa influência. Muitíssimo obrigado, meu amigo, Por pelo nada, que é presente. isso. Ele foi comprado em duplicidade. Eu e o meu filho compramos na mesma oportunidade e levamos para casa. Um deles ficou devidamente guardado, esperando justamente pelo Bento. Muitíssimo obrigado. Esse gosto por Star Wars, essa paixão, será passada adiante. A próxima geração, a base vem forte, a próxima geração também vai gostar. Agora sim,